Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e nesta aula nós vamos trabalhar com tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos. Eu estou com o arquivo cap15.xlsx. Nesse arquivo eu tenho várias atividades e eu tenho aqui algumas guias de planilha que são pequenos bancos de dados, alguns nem tão pequenos assim, né, ou base de dados, tanto faz. Tem aqui a BD estilo, tem a BD pasto, tem a BD orçamento, tem a BD campeonato. Orçamento está aqui, tem a BD campeonato aqui e a BD estoque. A gente vai fazer uma série de atividades que vão remeter algumas a esses bancos de dados, outras têm bancos de dados nas próprias guias, tá? Eu vou também separar esse vídeo em dois vídeos. Vou para a atividade 1. Então, utilizando a base de dados denominada BD estilo, crio uma tabela dinâmica que apresente a soma e a média dos valores de venda, campo valor de compra em reais, divididos por sexo, que é o campo gênero. Então, vamos lá. O que eu estou querendo fazer aqui? Vou só clicar aqui na BD estilo para a gente entender. Esse é o banco de dados. Eu quero calcular a soma e a média dos valores de compra separados por gênero, né? Gênero aqui masculino e feminino. Vamos lá. Tabela dinâmica, sem sombra de dúvidas, é o melhor recurso para trabalhar informações em bancos de dados. Em geral, a gente usa as funções para construir os bancos de dados e depois, aí sim, analisá-los através de tabelas dinâmicas. E eu vou inserir a tabela dinâmica aqui, nessa guia. A gente tem o campo de tabela dinâmica aqui, tem aqui a tabela dinâmica, eu vou clicar. Essa é a primeira tela da tabela dinâmica. Ele está me pedindo aqui para selecionar uma tabela ou intervalo, ou a gente pode ainda usar uma fonte de dados externa. A gente não vai usar fonte de dados externa, mas esse é o caminho, por exemplo, se você tem um banco de dados que está no Access, por exemplo, o Excel lê Access tranquilamente, sem precisar você ter o Access instalado, mas o Excel também lê outros sistemas gerenciadores de bancos de dados, como o MySQL. A gente não vai trabalhar com essa parte, eu não vou trabalhar isso no curso, vou trabalhar basicamente selecionando os dados. Depois ele pergunta onde eu quero colocar a tabela dinâmica. Normalmente vem marcado aqui a opção como nova planilha, é a opção recomendada, significa que você vai fazer a sua tabela dinâmica numa outra guia de planilha. Isso faz com que a gente não use a tabela dinâmica a partir da mesma planilha que tem o banco de dados. Claro, a ideia é salvaguardar o banco de dados, que é a parte mais importante do trabalho. Então, eu vou colocar essa numa planilha existente, vou deixar aqui mesmo em B7, não tem problema. Tá? E a parte aqui onde tem os dados aqui, aí sim eu vou clicar aqui para deixar piscando e vou lá na BD estilo e aí eu seleciono. Essa seleção aqui pode ser com o mouse ou se você tiver a habilidade, lembrando que seguro o Shift e vou na setinha no teclado, ele vai andando. Se eu segurar o Ctrl, ele vai até a última preenchida para o lado. Agora eu vou segurar o Ctrl, setinha para baixo, ele vai até a última preenchida para baixo. Essa tabela é até pequena. Você vê que ela está indo aqui até a linha, vai da linha 3 à linha 28. Então, eu já preenchi essa parte, já estou dizendo onde ela vai ser inserida, vou dar OK. Tabela dinâmica foi inserida aqui. Então, a tabela dinâmica ela está inserida e ela está em branco, não tem nada preenchido aqui. A gente vai fazer isso. Observe que automaticamente foi criado um outro menu aqui, que é o analisar, tem a faixa analisar, tem também a design. A design, o nome já diz, é para a gente mexer no design. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nisso, nós não vamos explorar muito isso. Essa é uma parte basicamente de formatação de planilha, da tabela dinâmica. Mas a parte de analisar a gente vai explorar muito, tem alguns campos importantes, e eu vou começar mostrando que quando você coloca uma tabela dinâmica, ela aparece esses campos aqui. Tá? Se o seu não aparecer isso aqui, você tem que ver, porque se eu clicar fora da tabela dinâmica, ele some, inclusive a guia que estava aqui em cima. Se eu clico, ele aparece.
Se por acaso, eu vou fechar aqui, ó, se por acaso a sua estiver assim, você pode vir aqui na guia analisar, vem aqui no botão mostrar e vem em lista de campos. Aí ele volta. Uma outra parte importante dessa guia é o botão aqui, ó, alterar fonte de dados. Eu vou clicar aqui para a gente ver. Quando eu vou em alterar fonte de dados, o que, que ele vai me mostrar? Ele está me dizendo de onde estão vindo os dados, ou virão os dados, né? Que vão ser analisados na tabela dinâmica. Então, estão vindos da BD Estilo, que é a guia BD Estilo, e do intervalo B3, 2 pontos e 28. Por que isso? Porque muitas vezes a gente amplia, a gente vai aumentando o banco de dados, por exemplo, vai até a linha 28, mas depois está indo até a linha 30, 40, 50, 100 e por aí vai. E a tabela dinâmica não altera isso automaticamente. Então eu tenho que fazer isso manualmente. Eu tenho que vir aqui e trocar de 28 para 30, de 28 para 100 e por aí vai. Feito, eu vou cancelar isso aqui, tá, pessoal? Vou cancelar isso aqui. Feito isso, eu tenho que ir de novo aqui na guia, analisar, clicar em atualizar. Quando eu clico em atualizar, aí o Excel vai reconhecer um novo conjunto de dados e vai refazer os cálculos. Então, esses dois botões são muito importantes na tabela dinâmica. Então, vamos lá. O que eu quero? Agora sim, fazendo a primeira aqui. Depois dessa apresentação geral, eu vou fazer a primeira aqui. O que eu quero fazer? Eu quero fazer a soma e a média dos valores de venda, né, o campo valor de compra, divididos por sexo. Então eu tenho 4 campos aqui, a gente vai fazendo e vai usando eles aos poucos, eu vou movendo isso para vocês verem. Normalmente a gente coloca aqui os campos que vão ser calculados, aqui a gente faz o agrupamento por linha. O que é isso? O campo que vai ser calculado é o valor de compra. Então eu posso clicar e arrastar para cá, vou voltar, ou eu posso simplesmente marcar aqui. Quando eu marquei aqui, ele veio para cá, mas pode ser que ele tenha ido para algum outro canto, aí você tem aqui movimentar isso manualmente. Eu acostumei a fazer essas seleções sempre movimentando. Desselecionar eu marco aqui, porque é mais rápido, é mais fácil do que tirar assim, ó. A gente pode tirar, quando ele vira o xizinho, ele significa que ele está saindo, ó. Tirei, tá vendo? Eu acostumei a clicar e arrastar. Eu vou clicar e arrastar para pegar soma, mas eu também quero a média. Então eu vou clicar e arrastar de novo o mesmo campo e ele vai aparecer como sendo duplicado, mas na verdade eu vou alterar isso. Eu vou clicar aqui nessa setinha preta, eu vou em configurações do campo e aí aqui eu vou trocar. Observe que tem aqui, ó, as várias funções de resumo, eu vou clicar, vou trocar para média. Vou dar OK e agora eu tenho a média e eu tenho a soma. Só que eu quero a média e a soma por gênero. Então eu vou vir aqui em cima e vou pegar gênero e vou puxar ela para a linha. Ele para a linha. Puxei ele para a linha. Observe que agora eu vou clicar aqui fora, eu tenho separado, masculino 1, feminino 2, o valor da compra e a média da compra. Bom, Roberto, aqui não está formatado o número. Observe que eu tenho muitas casas decimais. A gente tem sempre que formatar os números mesmo. Então, eu vou clicar na tabela dinâmica, vai aparecer essa partezinha aqui do lado. E aí eu posso vir aqui, ó, e formatar. Vou fazer nos dois, tá? Vou pegar o primeiro, configurações de campo de valor. Aqui eu não vou alterar nada, mas eu vou só mexer aqui no formato. Aí eu vou trocar para número e vou botar com separador de milhar e 2 casas decimais. OK. OK de novo. Vou fazer o mesmo para o outro. Configurações, formatar. Vou botar número, 2 casas decimais. OK. OK. Está formatado agora, separado. Masculino, feminino, valor total da compra, média da compra. Bom, esses campos aqui, ó, eu poderia, por exemplo, pegar gênero e colocar gênero para coluna ao invés de linha. A diferença é que iria formatar assim, ó, em formato de coluna, tá vendo? Valor, soma da compra, masculino e feminino, depois média da compra. Em geral, a gente, assim, tanto faz usar mais em coluna ou em linha, mas o comum é deixar mesmo na linha, tá?
E por que a gente chama de tabela dinâmica? Porque é exatamente isso, eu vou trocando os campos aqui e ele vai automaticamente recalculando, tá? Então eu poderia, tem ainda esse campo de filtro, eu poderia, por exemplo, o exercício não pede isso, eu estou fazendo apenas para mostrar o recurso, eu poderia, por exemplo, colocar aqui ó, o bairro. E aí esse bairro, observe que ele é um campo que está aqui em cima, ele está mostrando todos os bairros, ou seja, ele está fazendo toda essa conta aqui para todos os bairros. Mas eu poderia, por exemplo, pegar somente o do centro. Somente vou pegar os clientes do centro. Quando eu seleciono o centro aqui, ele pegou essa soma masculino e feminino e média masculino e feminino somente para quem é do centro. Eu poderia alterar isso também, botando para bom descanso e por aí vai. Eu vou voltar aqui para tudo. Olha o bacana da história, né? E o bacana de ser dinâmico, né? Eu vou mexendo, ele vai recalculando. Se eu quiser, por exemplo, trazer bairro para a linha, eu posso também, ó. Ó, separando agora aqui, ó. Botei aqui, ó. Trouxe bairro para depois de gênero. Então, gênero está aqui, masculino separado por bairro, feminino separado por bairro. O Excel recalculou tudo. E eu posso ainda colocar, aqui está gênero, bairro, eu posso inverter. Basta que eu puxe gênero para baixo, aqui eu estou puxando gênero para baixo. Automaticamente ele tem bom descanso, masculino e feminino, centro masculino e feminino, colina feminino, masculino e feminino e por aí vai. Então essa é a ideia de ser tabela dinâmica. Bom, eu vou finalizar essa atividade aqui, essa atividade não pede nada de bairro, então eu vou desmarcar bairro aqui, ele vai voltar para o que a gente já tinha. E aí eu considero essa atividade 1 finalizada com essa tabela daqui. Eu vou passar para a atividade 2. A atividade 2 ela pede apenas para gerar um gráfico dinâmico de colunas a partir da atividade 1. Então eu vou voltar aqui na minha atividade 1 e vocês vão ver que para fazer um gráfico disso aqui, basta que eu clique aqui em gráfico dinâmico. Ele vai me perguntar qual é o tipo de gráfico, qual é o modelo, né? Eu vou dizer que é um gráfico de coluna e vou dar OK. Ele inseriu aqui na atividade 1, vou só arrastar aqui um pouquinho para o lado. O gráfico está aqui, ele é dinâmico assim como é a tabela. Se eu mexer na tabela, vai mexer no gráfico. E aí, se eu quiser, apenas para deixar ele aqui na atividade 2, eu posso clicar com o botão direito do gráfico e mover o gráfico. Eu vou só mudar ele e vou jogar ele aqui como uma atividade, para dentro da atividade 2. Vou jogar aqui, ele foi para lá, ó. Estou aqui com a atividade 2 e aí eu deixo ele aqui somente para fins de organização, vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Aí a alteração do gráfico aqui, ela pode ser dada por vocês em termos de adicionar rótulos nos dados, colocar, por exemplo, a legenda para baixo, adicionar um título, título do eixo vertical, que também seria algo interessante para fazer, ok? Bom, vou passar aqui para a atividade 3. Na atividade 3, o que eu tenho? Eu vou trabalhar ainda na BD Estilo e vou fazer uma tabela dinâmica cruzada da média dos valores de idade divididos por sexo na coluna e bairro na linha. E depois vou também gerar um gráfico dinâmico. Então, vou lá inserir tabela dinâmica. Aqui onde tem intervalo, eu vou lá pegar na BD Estilo, porque é da BD Estilo que a gente vai selecionar. Vou pegar aqui com o Shift e a setinha do teclado. Dou OK. Ele inseriu a tabela dinâmica aqui. Aí vamos lá. O que eu quero? O campo vai ser separado por sexo na coluna, né? Eu já sei como é que funciona. Vou trazer sexo para cá. E vou trazer bairro na linha. Vou trazer bairro para a linha. E o campo que eu quero que ele vá fazer é a média de idade. Então, eu vou pegar aqui idade e vou trazer para cá. Observe que eu trouxe idade para cá. O padrão do Excel é trazer como soma. Vou deixar aqui, vou ter que formatar isso aqui, configurações de campo de valor. E aí eu vou formatar isso aqui para média. Vou aproveitar e também formatar o número. Vou deixar como número, 2 casas decimais. Separador eu sempre coloco. OK. E aí a gente tem a tabela já separando aqui por bairro, a idade por bairro e também por gênero.
né? Exatamente, dividido por sexo na coluna, gênero na coluna e bairro aqui na linha. Para a gente gerar o gráfico dinâmico, a gente já sabe, é só clicar aqui em gráfico dinâmico, já apareceu aqui, o coluna é sempre o primeiro que aparece, eu dou OK, e aí depois seria só formatar aqui esse gráfico para deixar ele do jeito que a gente quer. Bom, eu vou agora passar para a atividade 4. Agora a gente vai usar BD Pasto. Eu vou calcular aqui a soma do ganho de peso dos animais discriminados por tipo de pasto, com ou sem composto. Vamos dar uma olhadinha nesse banco de dados. Na verdade, eu já vou pegar e já vou inserindo a tabela dinâmica. Eu vou inserir aqui a tabela dinâmica. E aí agora sim, já para selecionar, eu vou lá na BD Pasto, que está aqui, ó. Tem aqui os campos animal, ganho de peso, situação e a descrição. Eu vou com o teclado selecionar o conjunto de dados. Os nomes, se botar nome também funciona, tá, gente? A gente já viu o gerenciamento de nomes, gerenciador de nomes, né? Vou dar OK. E aí o que ele quer? Ele quer calcule a soma do ganho de peso. Ganho de peso é essa informação aqui, eu vou trazer para valores. Soma do ganho de peso por tipo de pasto. Tipo de pasto com ou sem composto, é isso aqui, né? Com ou sem composto, tá? Essa aí é a soma do ganho, tá? A atividade, eu poderia pegar a média também, tá, gente? Eu vou passar aqui para a atividade 5, que é para a gente fazer o gráfico dessa atividade 4. Então, eu vou voltar aqui na atividade 4, vou fazer um gráfico, eu acho que eu pede um gráfico, deixa eu só ver, gere um gráfico dinâmico, não está pedindo, dizendo qual tipo de gráfico, mas é em geral coluna ou barra, né? Eu vou vir aqui na tabela, gerar o gráfico, vamos fazer esse como barra, só para ficar diferente dos outros, vou gerar aqui um gráfico para a gente ver a diferença. Aí eu posso novamente mover, vou mover ele para atividade 5, opa, aqui agora sim, mover gráfico, vou jogar ele na atividade 5. Pronto. E aí sim eu formataria, poderia vir aqui adicionar, né, os rótulos e por aí vai, né? Por exemplo, aqui, ó, adicionar rótulos de dados e, e por aí vai, tá? Eu vou parar o vídeo por aqui e volto com as demais atividades.